Olá, que bom ter você com a gente aqui no Juris 360 Lab. Hoje vamos dar uma olhada em algumas decisões bem recentes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. São do informativo 812, agora de 21 de maio de 2024. A ideia aqui é pegar os pontos mais importantes, sabe, de um jeito claro, direto, para todo mundo ficar por dentro do que está mudando na jurisprudência. Vamos começar então com o primeiro bloco. Temos 5 julgados para conversar. O primeiro deles é o ERESP 1880-560, lá de Roraima. Vem da primeira sessão, é sobre processo civil e tributário. O tema é como ficam os honorários quando um dos devedores, um coexecutado, é tirado de uma execução fiscal, sabe? Exato. E o ponto-chave, a tese que ficou definida, foi a seguinte: se a pessoa entrou com a exceção de pré-executividade só para dizer não sou eu o devedor, sem discutir o valor da dívida em si, aí os honorários têm que ser fixados por equidade. Está lá no artigo 85, parágrafo 8º do CPC. Equidade por quê? Porque o proveito econômico, nesse cenário, é considerado inestimável. Quer dizer, não dá para calcular quanto a pessoa ganhou só por sair do processo. Entende? O crédito principal continua lá sendo cobrado dos outros. Ah, interessante. E parece que tinha uma briga entre as turmas do STJ sobre isso, né? Tinha, sim, uma divergência. Aí a primeira sessão veio para unificar. Eles disseram que não dá para usar o valor total da causa como base de cálculo para os honorários nesse caso específico. Imagina, a fazenda ia acabar pagando múltiplos honorários sobre o mesmo crédito. Não faz sentido, né? Pois é. E a ideia de dividir o valor pelo número de executados também foi afastada. Acharam que não era um critério muito objetivo, assim. Entendi. E olha, essa decisão confirma o critério da equidade, que já estava lá no tema 961 do STJ. E também não bate de frente com o tema 1076, que, aliás, já previa a equidade justamente quando o proveito econômico é inestimável, como é o caso aqui. É bem pragmático, né? Focado em não complicar ainda mais a cobrança principal. Certo. Mudando de assunto, mas ainda em temas super relevantes. Vamos para o RESP 2.037.616, de São Paulo. Esse é da segunda sessão, envolve direito civil e direito da saúde. Assunto quente, rol da ANS. Sempre quente. Critérios para cobrir o que está fora do rol, o impacto da Lei 14.454, de 2022, e as tais das diretrizes de utilização, as DUTs. O caso concreto era sobre cobrir um exame PET-scan para diagnóstico de câncer. Esse aqui a gente precisa aprofundar um pouco mais, né? Com certeza, a grande conclusão aqui é que essa Lei 14.454, que trouxe novos critérios para a cobertura fora do rol, ela tem aplicação imediata. Ou seja, vale para os tratamentos que começaram ou que estavam em andamento a partir do momento que ela entrou em vigor. É o efeito ex nunc, né? Para frente. Isso é bem importante. Porque antes dessa lei, a gente lembra, a segunda sessão tinha aquela posição nos RESPs 1886929 e 1889704, de que o rol era taxativo, mas com algumas brechas, né? Alguns critérios que a própria corte criou para permitir exceções. Exatamente. Era o taxativo mitigado. Mas aí veio a Lei 14.454 e colocou lá no artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde, no parágrafo 13, os requisitos legais para essa cobertura fora do rol. Então a lei meio que superou aquela discussão antiga de taxativo versus exemplificativo? Isso. Substituiu os critérios que o judiciário tinha criado por critérios que estão na lei agora. E como foi uma mudança na lei mesmo, uma inovação, não foi só uma interpretação diferente, por isso não pode retroagir. Mas vale na hora, para fatos futuros e para os contratos que continuam, né? Os de trato sucessivo. E as DUTs, as diretrizes de utilização, como ficam nessa história? Olha, a decisão deixou claro que a DUT serve para organizar, para dar um norte, mas não pode ser um muro que impede um diagnóstico essencial ou uma terapia que comprovadamente funciona, que tem evidência científica, sabe? Especialmente se os tratamentos que estão no rol já falharam para aquele paciente. Entendi. Então, no caso específico do PET-scan, No caso do PET-scan para câncer, o STJ entendeu que, mesmo antes da lei nova, os critérios de mitigação que o próprio tribunal já usava provavelmente já permitiriam a cobertura.
A lei nova e também o enunciado 109 das Jornadas de Direito da Saúde só vieram reforçar essa ideia. O que pesa mais é a necessidade do paciente e a comprovação médica. Faz sentido. Seguindo aqui na nossa análise, vamos para o HRG no HC 890-929, de Sergipe. Decisão da terceira sessão. Agora a gente entra na execução penal. O tema é o indulto daquele decreto presidencial 11.302 de 2022 e os crimes que impedem a pessoa de receber esse benefício. Isso. O destaque aqui é que o crime que impede o indulto, aqueles listados no decreto, ele vai barrar o benefício não só se ele foi cometido junto com outros crimes, em concurso, mas também se ele aparece lá na guia de execução por causa de uma unificação de penas. Opa, peraí, isso é uma mudança de entendimento, não é? Eu lembro que a terceira sessão do STJ pensava diferente antes. É uma mudança, sim. Representa uma virada de chave. Antes, no AEG, no HC 856053, eles entendiam que o crime só impediu o indulto se tivesse sido cometido em concurso formal ou material com o crime que não era impeditivo. E por que mudaram agora? Foi para se alinhar com uma decisão que veio depois, lá do plenário do STF, Supremo. O STF analisou esse mesmo decreto em fevereiro de 2024 e chegou a essa conclusão mais ampla. Então, o STJ, para manter a segurança jurídica, para ter uma uniformidade, acabou seguindo a orientação do Supremo. Entendido. Bom, quarto julgado deste bloco. AGINT no RSP 2.091.261, do Paraná. Primeira turma. Voltamos para o processo civil. E a discussão é sobre a teimosinha, aquela reiteração automática de bloqueio de valores pelo Cisbajude em execução fiscal. É legal ou não é? Então, o que a primeira turma disse foi: a teimosinha por si só não é ilegal, mas a legalidade dela tem que ser vista caso a caso. Tem que analisar as particularidades, sabe? Usar o princípio da razoabilidade. Como assim? É que tem dois lados, né? Por um lado, a ferramenta ajuda a dar efetividade para a execução, para a cobrança da dívida. E também segue a regra de que dinheiro tem prioridade na penhora. Artigos 797 e 835 do CPC. Certo. Mas, por outro lado, tem um artigo 805 do CPC que diz que a execução tem que ser feita do jeito menos prejudicial para o devedor. No caso que eles julgaram, o tribunal lá de origem tinha proibido a teimosinha de forma geral, sem analisar o caso concreto. Ah, foi uma decisão meio genérica, então? Exato. Aí o STJ disse: não, volta e analisa direito. Precisa ver se naquele caso específico usar a teimosinha seria mesmo excessivo, se tem outros meios menos duros para o devedor. Não pode só proibir a ferramenta sem uma boa justificativa para o caso concreto. Entendi. Faz todo sentido essa ponderação. E para fechar este bloco, o RESP 2105-387 de São Paulo, também da primeira turma. Esse mistura tributário com urbanístico. A pergunta é: preciso comunicar ao INCRA antes de cobrar IPTU de um imóvel que era rural, mas virou urbano por lei do município? E a resposta do STJ foi clara: não precisa dessa comunicação prévia ao INCRA. Aquela exigência que está no artigo 53 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, a Lei 6.766. Essa exigência é para outra coisa, então. Exatamente. Ela é uma regra de procedimento para o loteador para regularizar o parcelamento do solo do ponto de vista urbanístico. Não é uma condição para poder cobrar o IPTU. Para cobrar IPTU, o que importa é se o imóvel está na zona urbana, definida por lei municipal, e se tem aqueles melhoramentos básicos que o artigo 32 do CTN exige, tipo meio-fio, luz, escola perto. Ah, tá. Então, criar uma condição extra para cobrar imposto, como ouviu o INCRA, precisaria de lei complementar pela Constituição, né? Perfeito, seria uma condição para o fato gerador do tributo, e isso só lei complementar pode fazer. E o risco de pagar dois impostos, IPTU e ITR, sobre o mesmo imóvel? O STJ também afastou isso. A lógica é: se o imóvel virou urbano para fins de IPTU, porque atende aos requisitos lá do artigo 32 do CTN, então ele deixou de ser rural para fins de ITR. O fato gerador do ITR some. Acaba um para começar o outro. Isso. Tem a exceção, claro, que está na súmula 626 e no tema 174 do próprio STJ, se o imóvel, mesmo dentro da cidade, comprovadamente ainda é usado para agricultura, pecuária, essas coisas, aí pode continuar pagando ITR em vez de IPTU. Mas a regra geral é: virou urbano para o IPTU, deixa de ser rural para o ITR.
Ótimo, bem esclarecedor. Com isso, a gente encerra essa primeira rodada de análises do informativo 812 do STJ. Foi bastante coisa já, né? Bastante coisa importante. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Seguimos aqui com a nossa análise do informativo 812 do STJ, aquele de 21 de maio de 2024. Vamos entrar agora em mais um bloco, continuando de onde paramos. Isso aí. Temos mais 5 julgados interessantes para comentar hoje. Exato, na pauta agora, o RESP 2.134.160 lá do Amapá, que fala da lei da pandemia e concursos. Depois, um aginte, no ARESP do Maranhão, o 2.399.352, que é sobre sentença coletiva. Esse a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Combinado. Esse tema da execução de sentença coletiva sempre gera dúvida. E para completar, mais 3 RESPs. O 2.121.585 do Paraná, sobre fiança em locação. O 2.096.465 de São Paulo, discutindo preço vil em leilão. E o 2.127.647, também de SP, sobre recuperação judicial e regularidade fiscal. Pronta para começar? Vamos lá. Então, começando pelo RESP 2134.160-AP. O assunto era se a Lei 14.010, aquela do regime emergencial da pandemia, sabe? Se ela poderia suspender o prazo de prescrição para um candidato de concurso público que estava no cadastro de reserva. Essa era a questão central. E a resposta do STJ foi assim bem direta. Não. Essa lei, a RJET, foi pensada para as relações de direito privado, coisa de contrato, família, essas coisas. Ah, então não para o serviço público, concurso. Exatamente. Para pretensão de nomeação em concurso, continua valendo a regra geral do Decreto 2991, que é o prazo de 5 anos. O STJ foi claro. Não dá para pegar uma lei feita para uma emergência específica, privada, e esticar ela para cobrir situação de direito público que o legislador claramente não incluiu ali. Direito público tem suas regras, né? Entendi. Uma separação importante aí. Agora vamos para o caso que a gente combinou de detalhar mais. O aginte no ARESP 2399352 do Maranhão. Processo civil na veia. A discussão é quem pode executar individualmente uma sentença coletiva que foi ganha por um sindicato. Esse ponto é fundamental, né? Porque mexe com a força das decisões coletivas. E o STJ definiu o seguinte: se a sentença não limitou expressamente quem eram os beneficiados, ela vale para toda a categoria profissional, não só para quem era afiliado ao sindicato na época. Nossa, isso amplia bastante o alcance, então. Por que essa visão tão abrangente? Qual foi o raciocínio por trás disso? Olha, a fundamentação é interessante. Primeiro, eles olharam a própria definição de categoria profissional que está lá na CLT. É um conceito mais amplo do que só a lista de sindicalizados, sabe? Faz sentido, a categoria é maior que o sindicato em si, de certa forma. Isso. Segundo ponto, a unicidade sindical. O sindicato representa toda a categoria, então não faria sentido essa representação ampla na hora de entrar com a ação, mas restrita na hora de colher o resultado, né? Quem pertence à categoria tem poder executar. Tá, entendi essa lógica. E terceiro, a própria jurisprudência do STJ já vinha caminhando nesse sentido. No caso específico que eles julgaram, a decisão original tinha dado um reajuste para todos os servidores estaduais daquela categoria. Aí imagina, anos depois você virar e dizer: ah não, peraí, só quem era afiliado lá atrás é que pode receber. Nossa, ia gerar uma insegurança jurídica enorme. Exato. Ia ferir a segurança jurídica, a confiança legítima de quem esperava aquele direito. E, no fundo, ia tirar a força do processo coletivo. A ideia é garantir o máximo de benefício da coisa julgada coletivo para quem realmente faz parte daquele grupo representado. Muito claro. Protege a categoria toda e dá efetividade real à decisão. Bom, seguindo então, temos o RESP 2121.585 do Paraná. Direito civil agora. Fiança em contrato de aluguel com prazo determinado. O fiador queria pular fora porque um sócio da empresa que alugou o imóvel e que era a razão dele ser fiador saiu da sociedade. É uma situação que acontece bastante, mas a regra é clara.
O STJ disse, olha, se o contrato de locação tem prazo determinado, o fiador que notifica querê-la sair, ele continua responsável até o fim daquele prazo. Não tem jeito. Ah, não adianta só avisar. Não no prazo determinado. Aquela regra da lei do inquilinato, que permite a exoneração depois de 120 dias do aviso, só vale se o contrato já virou por prazo indeterminado. E sobre o sócio ter saído. O STJ considerou isso um risco normal do negócio quando você aceita ser fiador de uma empresa. A não ser que o contrato dissesse expressamente que a fiança estava vinculada àquela pessoa específica, aí sim, conforme o Código Civil até permite. Mas se não está escrito, o vínculo pessoal não supera o contrato, a menos que esteja previsto. Entendido? Próximo. RESP 2.096.465 de São Paulo. Aqui a gente fala de leilão extrajudicial de imóvel com alienação fiduciária. A discussão é sobre vender o imóvel por preço vil, ou seja, muito baixo. Isso. E o STJ bateu o martelo. A proibição de vender por preço vil, que a gente já conhecia bem das execuções na Justiça, também vale para os leilões extrajudiciais da Lei 9.514, aqueles feitos pelo próprio banco, geralmente. Mesmo antes daquela lei mais nova que colocou isso explicitamente. Mesmo antes da Lei 14.711 de 2023, o STJ já aplicava essa proteção com base em princípios gerais, sabe? Proibição do abuso de direito, do enriquecimento sem causa e aquela ideia de que a execução tem que ser o menos pesado possível para o devedor. É uma forma de proteger quem está perdendo o imóvel para não ser uma perda, assim, totalmente desproporcional por um valor irrisório, geralmente menos de 50% da avaliação. Uma proteção importante mesmo. E para fechar o bloco, o RESP 2.127.647, também de ACP. Recuperação judicial. A questão é se a empresa precisa comprovar que está em dia com o fisco depois da mudança na lei em 2020. A Lei 14.112 mudou o cenário. Antes dela, o STJ dispensava a apresentação das certidões negativas fiscais para conceder a recuperação. Mas a lei nova veio e disse não, agora precisa. O artigo 57 da Lei de Recuperação agora exige a comprovação da regularidade fiscal para a recuperação ser concedida. E para os processos que já estavam rolando quando a lei mudou, aí o STJ esclareceu. Se o processo estava em andamento, mas a decisão de conceder a recuperação ainda não tinha saído quando a lei nova entrou em vigor, lá em janeiro de 2021, a nova regra se aplica. O juiz tem que dar um prazo para a empresa correr atrás e comprovar essa regularidade antes de decidir se concede ou não a RJ. A aplicação da lei nova é imediata nesses casos, respeitando o que já tinha sido feito no processo, claro. Entendi. A lei nova pegou os processos no meio do caminho, nesse ponto específico da concessão. Bom, com isso, a gente encerra mais este bloco de análise do informativo 812. Foi uma passada interessante, hein? Desde direito público na pandemia, processo coletivo, fiança, leilão, até recuperação judicial. Com certeza. Decisões com impacto bem prático que mostram como o STJ vai interpretando e adaptando a aplicação das leis a casos concretos e às mudanças legislativas. É fundamental ficar atento a esses entendimentos. Verdade. É um trabalho constante de acompanhar. Bom, nos vemos no próximo bloco para continuar essa conversa. Curtiu essa análise? Então ajuda a gente, deixa seu like aqui no vídeo e se ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever no canal. Até a próxima! Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Olá! Hoje a gente vai mergulhar em 3 julgados bem recentes do STJ, direto do informativo 812. Isso aí, vamos direto ao ponto. A ideia é destrinchar o que é essencial, né? Temos o RESP 1706088, que mexe com direito notarial, registral, agrário. Um tema técnico, mas super relevante na prática. Depois, o RHC 191995 do Rio Grande do Sul. Esse é delicado, envolve direito penal, processual penal e, bom, o contexto da calamidade lá, né? Merece uma atenção especial. Com certeza, um caso com muitas camadas. E, por fim, a afetação do tema 1256, também em direito penal. Fica ligado que tem definição importante vindo aí. Exato. Vamos começar então com o RESP 1706088? Essa questão do georreferenciamento de imóvel rural. Sempre gera dúvida, né? Sempre. A discussão era qual conceito de imóvel rural a gente usa para o registro? O do INCRA, que junta tudo que é contíguo do mesmo dono? Ou do cartório, que olha matrícula por matrícula. Exatamente. E a quarta turma
bateu o martelo. Para o registro imobiliário, o que vale é o conceito registral mesmo. Ah, então cada matrícula tem que ter seu próprio georreferenciamento. Isso. O georreferenciamento, que é aquela descrição com coordenadas precisas, né, tem que ser feito individualmente para cada matrícula. Isso está lá na Lei de Registros Públicos, artigo 176, princípio da especialidade, princípio da unitariedade. Faz sentido para manter a individualidade de cada imóvel no papel. Exato. A lei exige essa descrição única e precisa para cada matrícula. Agora, se o dono quiser juntar várias áreas vizinhas, ele pode. Pode. Mas aí tem um caminho. Primeiro faz a unificação formal das matrículas. Ah, cria uma matrícula nova, única. Isso. E aí sim, essa nova matrícula unificada é que vai ser georreferenciada como um todo. O conceito do INCRA, que considera a unidade produtiva, serve para outras coisas, tipo cadastro agrário, política agrícola, mas não define a unidade para o cartório. Entendi. Então, na prática, cada matrícula exige seu memorial descritivo georreferenciado, certificado e tudo mais. Clareza para o registro. Exatamente. Traz segurança jurídica para o ato registral. Certo. Saindo da terra e indo para uma questão humana muito urgente. O RHC 191995-RS, prisão domiciliar para a mãe de um bebê de 5 meses, presa por tráfico lá no meio da tragédia do Rio Grande do Sul. Vamos desempacotar isso. É um caso bem sensível mesmo. A quinta turma entendeu que, nessa situação extrema de calamidade, dá para flexibilizar a regra da prisão, conceder a domiciliar, mesmo que não se encaixe perfeitamente na lei. Por quê? Quais os fundamentos? Basicamente, razões humanitárias e também operacionais, né? A situação nos presídios já é precária. Imagina numa calamidade. Risco sanitário aumenta, falta tudo. Afeta presos, funcionários, todo mundo. Sim. Então, tem um lado humanitário de proteger a saúde, a dignidade, e tem um lado operacional. O sistema prisional fica sobrecarregado, dificultando a gestão da crive em si. Diminuir um pouco a pressão ajuda. E no caso específico dessa mãe? Aí pesou muito a questão do bebê de 5 meses, né? A necessidade de cuidado materno, ainda mais naquele cenário caótico. O interesse da criança em primeiro lugar, sempre. O CNJ até já tinha soltado diretrizes para o judiciário atuar nessas condições lá no RS. Mas a decisão enfatizou que não é automático, né? De jeito nenhum. A decisão deixou claro. A análise tem que ser individualizada, caso a caso. E aí entra a parte que gerou mais debate, talvez. O pedido para estender essa decisão para todas as presas do Estado na mesma situação. Como o STJ respondeu a isso? Negou a extensão. O argumento foi que o pedido foi feito num habeas corpus individual. O HC serve para proteger a liberdade de uma pessoa, né? Não é a ferramenta para uma decisão coletiva desse tamanho. Entendi. Não dá para usar um caso individual para criar uma regra geral automática assim. Exato. A Corte frisou que cada caso precisa ser visto separadamente. Avaliar o risco individual, a gravidade do crime, o histórico da pessoa. Não dá para liberar geral sem critério. Principalmente numa situação que já é de insegurança. Tem que ponderar. Uma ponderação delicada mesmo entre a resposta humanitária na crise e a segurança pública. Exige essa análise caso a caso, sem dúvida. Com certeza. 56, pela terceira sessão. Isso no RESP 2076-432, lá do DF. A terceira sessão decidiu pegar uma questão específica de direito penal para julgar pelo rito dos repetitivos. Qual é a controvérsia exatamente? É definir a natureza jurídica do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, aquele do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Certo. E o que se discute sobre a natureza dele? A questão principal é se ele é um crime de mera conduta e de perigo abstrato. Mera conduta significa que só o ato de portar a arma já seria o crime, mesmo sem causar dano nenhum. Não precisa provar que alguém correu risco concreto. Exato. E perigo abstrato é isso. A lei presume que portar a arma já cria um risco para a sociedade. Não precisa provar esse risco no caso específico. E por que julgar como repetitivo? Para uniformizar o entendimento no país todo, né? A decisão do STJ vai valer como um guia obrigatório para todos os juízes e tribunais que pegarem casos iguais. Dá mais segurança jurídica e agilidade. Com certeza vai ter um impacto grande no dia a dia dos fóruns. Um tema para a gente ficar de olho nas próximas decisões do STJ. Sem dúvida.
Então, recapitulando rapidinho, vimos a matrícula como unidade para o georreferenciamento rural, lá no RSP 170688. Isso, respeitando a individualidade registral. Depois, a análise cuidadosa e individualizada para flexibilizar a execução penal em calamidades, como no RHC 191995. Ponderando sempre o lado humanitário e a segurança. E, por fim, essa definição importante que está por vir sobre o crime de porte de arma de uso permitido, o tema 1256. Exato. E, pegando o gancho do caso do Rio Grande do Sul, fica uma reflexão, né? Como é que o sistema de justiça consegue equilibrar a garantia dos direitos fundamentais, que são essenciais, com a necessidade de manter a segurança pública em situações tão extremas, especialmente quando o próprio Estado está com a capacidade abalada pela crise? Um desafio enorme, sem respostas fáceis. Bem complexo. Uma ótima reflexão para a gente terminar. E para quem nos acompanha e quer continuar por dentro dessas análises, não esquece de se inscrever e curtir o canal Juris 360 Lab, tá? Isso aí, ajuda muita gente. Agradecemos demais a companhia e até a próxima. Até a próxima.